Ricardo Mendes ajustou o nó da gravata de seda italiana e verificou o Rolex no pulso. Eram exatamente 7 horas da manhã de uma segunda-feira, quando desceu do elevador privativo no 45º andar do edifício comercial nos Jardins, onde funcionava a sede da Mendes Construções. Seus passos ecoavam no mármore italiano enquanto caminhava em direção à sua sala presidencial. Mas algo o fez parar no meio do corredor. Joana Santos estava apoiada numa vassoura, com os olhos fechados, quase dormindo em pé. A mulher de 35 anos balançava levemente, como se fosse desmaiar a qualquer momento. Seus cabelos castanhos estavam presos num coque desarrumado e suas roupas de trabalho pareciam que não haviam sido trocadas há dias. «Joana!» gritou Ricardo com voz firme. A mulher se sobressaltou, derrubando a vassoura no chão com um barulho que ecoou por todo o andar. Seus olhos arregalados mostravam o susto e o cansaço profundo. «Desculpe, Sr. Mendes, eu estava... Estava o quê? Dormindo no horário de trabalho?» Joana abaixou a cabeça, suas mãos tremendo ligeiramente. «Não, senhor, eu só... estava me apoiando um pouquinho.» «Um pouquinho?» Ricardo cruzou os braços, seu terno de R$ 5.000 contrastando brutalmente com o uniforme simples da funcionária. «Esta é a terceira vez esta semana que a pego cochilando. Você acha que pago seu salário para dormir? Senhor Mendes, por favor, eu posso explicar?» «Não precisa explicar nada. Estou cansado de funcionários preguiçosos que acham que podem fazer o que querem porque trabalham para mim há anos.» Joana levantou o olhar, e Ricardo pôde ver lágrimas se formando em seus olhos castanhos. «Por favor, senhor, eu preciso deste emprego. Posso melhorar, prometo. Sabe o que é, Joana? Você trabalha aqui há 5 anos e nunca deu problema, mas ultimamente está parecendo que não quer mais trabalhar. Talvez seja a hora de dar uma oportunidade para alguém que realmente precise.» «Eu preciso, senhor. O senhor não entende. O que eu entendo é que tenho uma empresa para tocar e não posso ter funcionários que dormem no trabalho. Está despedida.» As palavras caíram como um martelo. Joana ficou parada por um momento, como se não conseguisse processar o que havia escutado. «Despedida?» sussurrou. «Vá ao RH buscar suas coisas. Quero você fora do prédio em 1 hora.» Ricardo virou-se e caminhou em direção à sua sala, deixando Joana parada no meio do corredor, tremendo. Ele nem se virou para ver a mulher se abaixar para pegar a vassoura, com mãos que tremiam tanto que mal conseguia segurá-la. Dentro de seu escritório, Ricardo se serviu um café expresso na xícara de porcelana importada e abriu seu notebook. Tinha 15 reuniões marcadas para aquele dia e um negócio de R$ 20 milhões para fechar até o final da semana. Não tinha tempo para funcionários que não conseguiam fazer seu trabalho direito. Mas por algum motivo, a imagem dos olhos de Joana continuava aparecendo em sua mente. Havia algo naquele olhar, uma tristeza que ia além do medo de perder o emprego. Balançou a cabeça, afastando esses pensamentos. Não era hora de ter pena. Nos negócios, ou você é forte ou você perde. 3 horas depois, Ricardo saiu para almoçar no restaurante no último andar do prédio. Quando passou pelo andar onde ficava a limpeza, viu que Joana ainda estava lá, guardando seus poucos pertences numa caixa de papelão pequena. Ela havia tirado do armário uma foto emoldurada, um casaco surrado e uma marmita térmica velha. Por um momento, seus olhares se cruzaram através do vidro da porta. Joana não demonstrou raiva nem rancor, apenas uma tristeza profunda que fez Ricardo se sentir desconfortável. Apressou o passo e seguiu para o elevador. No restaurante, enquanto cortava seu salmão grelhado de R$ 120, Ricardo tentava se concentrar nas planilhas de vendas, mas continuava pensando na funcionária que havia demitido. 5 anos de trabalho sem problemas, sempre pontual, sempre educada. Talvez tivesse sido muito duro, mas então se lembrou dos 3 episódios daquela semana. Na terça-feira, a havia encontrado sentada numa cadeira com a cabeça apoiada na mesa. Na quinta-feira, a pegou encostada na parede do banheiro com os olhos fechados, e hoje dormindo em pé. Não, havia tomado a decisão certa. Não podia aceitar esse tipo de comportamento. Terminou o almoço e voltou para o escritório.
Sua assistente Marina o esperava com uma expressão preocupada. Senhor Mendes, preciso falar com o senhor sobre Joana Santos. O que tem ela? Já foi embora? Sim, senhor, mas há uma situação. A filha dela está aqui embaixo no térreo. Uma menina pequena, de uns 7 anos. Ela está esperando a mãe sair do trabalho. Ricardo franziu o senho. E qual é o problema? É que a menina não sabe que a mãe foi demitida. Joana pediu para eu não contar nada. A criança está sentada no lobby há 3 horas esperando. 3 horas? Por que ninguém me disse isso antes? Joana pediu para não incomodá-lo. Ela disse que ia resolver. Ricardo sentiu uma pontada estranha no peito. Onde está a Joana agora? Saiu há 1 hora, senhor. Mas a menina continua aqui. Acho que ela disse para a filha esperar aqui e foi resolver alguma coisa antes de buscá-la. Como assim, resolver alguma coisa? Marina hesitou. Não sei, senhor, mas a menina parece estar doente. Está muito pálida e tosse bastante. Ricardo se levantou da cadeira. Não sabia por quê, mas sentia que precisava ver aquela criança. Vou descer. Senhor, vou dar uma olhada. Fique aqui e atenda às ligações. O elevador nunca havia parecido tão lento. Quando as portas se abriram no térreo, Ricardo viu imediatamente a menina. Ela estava sentada numa poltrona grande demais para seu tamanho, balançando as perninhas que não chegavam ao chão. Usava um vestido rosa desbotado, mas limpo, e sapatos que pareciam pequenos demais para seus pés. Seus cabelos castanhos caíam em ondas sobre os ombros magros, mas o que mais chamava a atenção era sua palidez extrema e os olhos grandes e cansados. Ela tossia de vez em quando, uma tosse seca que parecia doer. Ricardo se aproximou devagar. A menina levantou o olhar e sorriu timidamente. Oi, disse ele, agachando-se na frente dela. Você é filha da Joana? Sim, senhor, sou a Isabela. Sua voz era suave, mas fraca. O senhor conhece minha mãe? Conheço, sim. Ela trabalhava aqui. Eu sei. Ela disse que o senhor é o chefe dela, que é muito importante e muito ocupado. Ricardo sentiu um aperto no estômago. E você está esperando ela há muito tempo? Desde meio-dia. Mas não tem problema, eu sei esperar. Isabela tossiu novamente, cobrindo a boca com a mãozinha. A mamãe sempre diz que pessoas importantes como o senhor precisam de tempo para terminar o trabalho. Isabela, você não está bem? Estou sim, senhor. Só estou um pouquinho cansada. Mas a mamãe disse que depois do trabalho ela ia me levar no médico. No médico? Você está doente? A menina hesitou, como se não soubesse se devia falar. Um pouquinho, mas a mamãe disse que logo vou ficar boa. Ela trabalha muito para conseguir o dinheiro do remédio. Que tipo de remédio? Para o coração. O doutor disse que meu coração é diferente dos outros e precisa de um remédio especial para ficar forte. Ricardo sentiu o mundo girar ao redor dele. Cardiopatia. A menina tinha um problema no coração e Joana estava trabalhando para pagar o tratamento. De repente, tudo fez sentido. O cansaço, o sono, a tristeza nos olhos. Isabela, sua mãe trabalha só aqui? Não, senhor. Ela trabalha em 3 lugares. Aqui de manhã, depois numa casa na Vila Madalena à tarde, e à noite ela limpa um posto de gasolina no Capão Redondo. Por isso ela fica cansada às vezes. 3 empregos. Ricardo se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Joana trabalhava 3 turnos para pagar o tratamento da filha e ele a havia demitido por estar cansada. E ela consegue pagar tudo o que você precisa? Ela tenta. Às vezes falta um pouquinho de dinheiro e ela fica triste, mas eu digo para ela não se preocupar. Eu posso esperar mais uns dias para tomar o remédio. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Ricardo. Uma criança de 7 anos, dizendo que podia esperar para tomar o remédio do coração. Isabela, onde você mora? No Capão Redondo, senhor. É longe daqui. A mamãe pega 2 ônibus para chegar no trabalho do senhor. Ela sai de casa às 5 da manhã e chega em casa às 11 da noite. Mas ela disse que não tem problema porque é para o meu bem. 5 da manhã às 11 da noite. 18 horas de trabalho por dia. E ele havia demitido aquela mulher por cochilar no trabalho. E agora, onde ela foi? Acho que foi procurar outro trabalho.
Ela saiu daqui chorando e disse que precisava resolver uma coisa importante. Mandou eu esperar aqui que ela voltava. Ricardo não conseguiu mais se conter. As lágrimas rolaram por seu rosto enquanto olhava para aquela menina doente, esperando pacientemente por uma mãe que havia perdido o emprego por estar exausta de trabalhar 18 horas por dia para salvá-la. Senhor, o senhor está bem? Isabela estendeu sua mãozinha pequena e tocou o rosto de Ricardo. Por que está chorando? Porque eu fiz uma coisa muito ruim com sua mãe, Isabela. O senhor machucou ela? Machuquei sim, machuquei muito. Mas o senhor pode pedir desculpas. A mamãe sempre diz que quando a gente faz uma coisa errada, pode pedir desculpas e tentar consertar. Ricardo pegou a mão pequena e fria da menina entre as suas. Você tem razão. Vou pedir desculpas para sua mãe. Mas antes preciso te levar num médico. Você não está bem. Não precisa, senhor. O senhor é muito importante para se preocupar comigo. Você é mais importante do que qualquer negócio que eu tenha, Isabela. A menina sorriu, um sorriso doce e cansado. A mamãe estava certa. Ela sempre dizia que o senhor parecia bravo por fora, mas devia ser bom por dentro. Ricardo chorou mais ainda. Pegou Isabela no colo, sentindo como ela estava leve demais, frágil demais. Vamos procurar sua mãe e depois vamos cuidar de você direito. O senhor promete? Prometo. Enquanto carregava Isabela para seu carro, Ricardo pensava em como havia sido cego, cruel e injusto. Havia julgado Joana sem conhecer sua história. Havia demitido uma mãe que se sacrificava para salvar a filha. Mas agora ia consertar isso, custasse o que custasse. Ricardo colocou Isabela no banco de trás de seu BMW e ajustou o cinto de segurança com cuidado. A menina parecia ainda mais frágil dentro do carro luxuoso, como uma boneca de porcelana que podia quebrar a qualquer momento. Isabela, você sabe onde sua mãe pode ter ido? Acho que na casa da dona Marlene, na Vila Madalena. É onde ela trabalha à tarde, ou então no posto do seu João. Ela disse que ia tentar conseguir mais horas de trabalho. Mais horas de trabalho. A mulher havia perdido um dos 3 empregos e sua primeira preocupação era trabalhar ainda mais horas para compensar. Ricardo ligou o carro e seguiu em direção à Vila Madalena. Durante o trajeto, Isabela tossiu várias vezes, cada vez mais fraco. Pelo retrovisor, Ricardo via como ela se esforçava para não demonstrar que estava passando mal. Isabela, quando foi a última vez que você tomou seu remédio? Faz uma semana, senhor. A mamãe disse que este mês o dinheiro estava curto e que podíamos esperar mais uns dias. Mas não tem problema, eu me sinto bem. Uma semana sem o medicamento para o coração. Ricardo pisou mais fundo no acelerador. Primeiro precisava encontrar Joana. Depois levaria as duas para o melhor hospital da cidade. Chegaram à casa da dona Marlene, uma senhora de 60 anos que morava numa casa simples, mas bem cuidada. Ricardo tocou a campainha e esperou. Oi, meu bem, disse dona Marlene ao abrir a porta, olhando surpresa para Ricardo em seu terno caro. Posso ajudar? Boa tarde. Estou procurando Joana Santos. Acredito que ela trabalhe aqui. A Joana? Sim. Ela trabalha aqui 3 vezes por semana. Mas hoje ela veio mais cedo, toda desesperada. Disse que tinha perdido o emprego e perguntou se eu podia dar mais trabalho para ela. E a senhora pode? Eu queria ajudar, coitada. Mas você vê como é pequena a casa. Não tem como dar mais trabalho. Ela saiu daqui há 1 hora chorando, disse que ia no posto do seu João. Dona Marlene, disse Isabela da janela do carro. Tudo bem? Isabela, minha querida, o que você está fazendo aí? Você não devia estar na escola? A mamãe me levou no médico hoje, mentiu a menina tentando proteger a mãe. Ricardo entendeu. Joana havia mentido para a patroa para não perder aquele emprego também. Dona Marlene, a senhora sabe onde fica o posto onde Joana trabalha? Sei sim. É na estrada do M'Boy Mirim, quase chegando no Capão Redondo. Posto Estrela do Sul. Mas olha, moço, a Joana é uma boa mulher. Se ela perdeu o emprego foi por algum motivo muito sério. Ela trabalha que nem uma doida para sustentar a menina doente. Eu sei, dona Marlene, e vou consertar isso. Voltaram para o carro e seguiram em direção ao posto. O trânsito estava pesado e Isabela estava ficando cada vez mais pálida.
Ricardo ligou para sua assistente. Marina, me passa o telefone do Dr. Cardoso, cardiologista do Sírio-Libanês. É urgente. Algum problema, senhor? Sim, e é culpa minha. Faça contato com ele e diga que estou chegando com uma criança que precisa de atendimento imediato. Depois de 40 minutos no trânsito, chegaram ao posto Estrela do Sul. Era um lugar simples, mas limpo, no meio de uma avenida movimentada. Ricardo estacionou e viu através dos vidros uma mulher limpando o chão da loja de conveniências. Era Joana. Ela estava de joelhos, esfregando o piso com movimentos mecânicos como um robô. Mesmo de longe, Ricardo podia ver que ela havia estado chorando. "Mamãe!" gritou Isabela quando a viu. Joana levantou a cabeça e ficou chocada ao ver a filha saindo do carro de Ricardo. Correu em direção a eles, largando o pano no chão. "Isabela, o que você está fazendo aqui? Eu mandei você esperar no prédio." A mamãe estava demorando e o senhor Ricardo me trouxe para procurar a senhora. Joana olhou para Ricardo com uma mistura de confusão e medo. "Senhor Mendes, eu não entendo. Por que trouxe minha filha aqui?" Ricardo respirou fundo. Era hora de enfrentar a verdade. "Joana, preciso pedir desculpas e preciso explicar uma coisa que deveria ter perguntado antes de tomar uma decisão estúpida. Senhor, Isabela me contou por que você estava cansada. Me contou sobre os 3 empregos, sobre o remédio do coração, sobre você trabalhar 18 horas por dia. Eu demiti a mãe mais corajosa que já conheci por estar cansada de lutar para salvar a filha." Joana ficou paralisada. Suas mãos tremiam e os olhos se encheram de lágrimas. Ela contou? Contou. E me fez perceber que sou um monstro. "Senhor Mendes, eu..." "Não precisa falar nada, Joana. Quem precisa falar sou eu. Preciso pedir perdão por ter julgado você sem conhecer sua história. Preciso pedir perdão por ter demitido você, justamente quando mais precisava do emprego. E preciso pedir perdão por quase ter deixado Isabela sem o tratamento que precisa." Joana começou a chorar, não de tristeza, mas de um alívio misturado com dor. "Eu tentei explicar, senhor. Tentei falar que precisava do emprego. Eu sei, e fui um idiota por não escutar. Mas agora vou consertar isso. Primeiro, seu emprego está de volta, com aumento de salário. Segundo, nunca mais vai precisar trabalhar 3 turnos. E terceiro, Isabela vai ter o melhor tratamento médico que o dinheiro pode comprar. Senhor, eu não posso aceitar caridade." "Não é caridade, Joana. É justiça. E é o mínimo que posso fazer depois do que fiz com vocês." Isabela, que havia escutado tudo, se aproximou de Ricardo e segurou sua mão. "Senhor Ricardo, agora a mamãe não vai mais ficar cansada?" Ricardo se ajoelhou na altura da menina. "Nunca mais, princesa, prometo." "E eu vou poder tomar meu remédio?" "Vai tomar o melhor remédio que existir, e se precisar de cirurgia, vai ter a melhor cirurgia também." "Promete mesmo?" "Prometo, mas agora precisamos ir ao hospital. Você não está bem." Joana se ajoelhou do outro lado da filha. "Isa, meu amor, por que não me contou que estava se sentindo mal?" "Porque a mamãe já tinha muitas preocupações. Eu não queria dar mais trabalho." Mãe e filha se abraçaram, chorando. Ricardo sentiu o coração se partir, vendo aquelas duas se apertando, tão pequenas, tão frágeis, mas tão fortes ao mesmo tempo. "Vamos ao hospital", disse ele. "Agora." João, o dono do posto, se aproximou. Era um homem de uns 50 anos, com cara de preocupado. "Joana, aconteceu alguma coisa? Você largou tudo no meio do trabalho." "Seu João, desculpa. É que minha filha..." "Não precisa explicar nada", interrompeu Ricardo. "Quanto Joana ganha trabalhando aqui?" R$ 800 por mês, senhor. Ela trabalha 6 horas por noite, 6 dias na semana." Ricardo tirou a carteira e contou R$ 2.000. "Isso é pelo mês. Joana não vai mais precisar trabalhar aqui." "Senhor, eu não posso..." "Pode e vai aceitar. Seu João, obrigado por dar trabalho para ela quando precisava. O senhor é um homem bom." João ficou sem palavras, olhando o dinheiro na mão. No caminho para o hospital, Ricardo dirigia em silêncio enquanto Joana segurava Isabela no banco de trás.
A menina havia adormecido, exausta, e sua respiração estava cada vez mais fraca. Joana, disse Ricardo sem tirar os olhos da estrada. Há quanto tempo Isabela está doente? Desde que nasceu, senhor. Ela tem uma cardiopatia congênita. Nasceu com um buraco no coração. Os médicos disseram que precisa de cirurgia, mas custa R$120 mil. 120 mil? Sim, senhor. Por isso trabalho tanto. Estou juntando dinheiro há 7 anos. Já consegui 43 mil, mas ainda falta muito. E o tratamento que ela toma agora? São remédios para controlar até conseguir fazer a cirurgia. Custam R$1.200 por mês. Às vezes não consigo comprar todos e tenho que escolher os mais importantes. Ricardo fechou os olhos por um segundo, sentindo a dimensão da injustiça que havia cometido. Joana, quantos anos você tem? 35, senhor. E trabalha desde quando? Desde os 14. Comecei como babá, depois faxineira, já trabalhei em tudo. Depois que a Isabela nasceu, tive que trabalhar mais porque o pai dela desapareceu quando soube da doença. Ele abandonou vocês? Disse que não queria uma filha defeituosa, que não ia gastar dinheiro com isso. Ricardo sentiu raiva daquele homem que havia abandonado uma criança doente, mas depois sentiu raiva de si mesmo, porque havia feito quase a mesma coisa. Havia abandonado Joana justamente quando ela mais precisava de apoio. Chegaram ao hospital sírio-libanês e Ricardo carregou Isabela no colo até a emergência pediátrica. O doutor Cardoso já os esperava com uma equipe completa. Doutor, esta é Isabela. Tem cardiopatia congênita e está há 1 semana sem medicação. O médico examinou a menina rapidamente. Vamos levá-la para exames imediatos. Ela está em arritmia. Enquanto levavam Isabela para dentro, Joana tentou seguir, mas foi impedida. Senhora, precisa aguardar aqui. Vamos cuidar bem dela. Joana desabou numa cadeira do corredor, chorando. Ricardo se sentou ao lado dela. Vai ficar tudo bem, Joana. E se for tarde demais? E se eu tivesse esperado muito para tratá-la direito? Não foi culpa sua. Você fez tudo o que podia, mais do que qualquer mãe conseguiria fazer. Mas não foi suficiente. Foi sim. Isabela está viva e forte porque você lutou por ela todos os dias. Agora vai ter a ajuda que merece. Ficaram em silêncio por um tempo. Depois Joana falou quase sussurrando. Senhor Mendes, por que está fazendo isso? Por que está ajudando a gente? Ricardo pensou na resposta por um momento. Porque sua filha me ensinou algo hoje que eu havia esquecido. O quê? Que o valor de uma pessoa não se mede pelo dinheiro que tem, mas pelo amor que é capaz de dar. Você é a pessoa mais rica que já conheci, Joana. 2 horas depois, o doutor Cardoso saiu da sala de exames. Como ela está, doutor? Joana se levantou rapidamente. Estável. Conseguimos regular os batimentos cardíacos dela, mas precisamos falar sobre a cirurgia. Quanto tempo ela tem? Perguntou Ricardo. Se fizermos a cirurgia nas próximas 2 semanas, as chances de sucesso são de 95%. Se esperarmos mais, começam a diminuir. Então vamos fazer nas próximas 2 semanas. Senhor Mendes, disse Joana, eu não tenho o dinheiro todo. Eu tenho, e vou pagar. Não posso aceitar. Joana, não é uma questão de aceitar ou não. É uma questão de fazer o que é certo. Eu quase matei sua filha por ignorância e arrogância. Agora vou salvá-la por amor e justiça. O doutor Cardoso sorriu. Vou preparar tudo para a cirurgia. Isabela vai ficar internada para a estabilização até lá. Naquela noite, Ricardo voltou para seu apartamento na Vila Nova Conceição, mas não conseguiu dormir. Ficou pensando em Isabela deitada numa cama de hospital, em Joana dormindo numa cadeira ao lado da filha, recusando-se a ir para casa. Pensou em como havia sido cego por tanto tempo. Joana trabalhava no mesmo andar que ele há 5 anos. 5 anos, vendo aquela mulher chegando cedo, saindo tarde, sempre educada, sempre esforçada, e ele nunca havia se interessado em conhecer sua história. Quantas pessoas passavam por sua vida todos os dias sem que ele as visse realmente? Quantas histórias de luta e superação aconteciam ao seu redor enquanto ele se preocupava apenas com planilhas e lucros? No dia seguinte, Ricardo cancelou todas as suas reuniões e passou o dia no hospital. Isabela havia acordado melhor,
com mais cor no rosto e mais disposição. Quando o viu entrar no quarto, sorriu. Oi, senhor Ricardo. A mamãe disse que o senhor vai pagar minha cirurgia. Vou sim, princesa. E você vai ficar novinha em folha. O doutor disse que depois da cirurgia eu vou poder correr e brincar como as outras crianças. Vai poder fazer tudo o que quiser. Isabela ficou pensativa por um momento. Senhor Ricardo, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que o senhor estava bravo com a mamãe? Ricardo olhou para Joana, que estava organizando as roupas da filha numa cadeira. Porque eu era uma pessoa ruim, Isabela. Achava que só o meu trabalho importava e não prestava atenção nas pessoas ao meu redor. Mas agora o senhor é bom? Estou tentando ser. Sua mãe e você me ensinaram como ser uma pessoa melhor. Que bom, porque eu gosto do senhor. E a mamãe também gosta. Joana ficou vermelha. Isabela. É verdade, mamãe. Ontem você disse para a enfermeira que o senhor Ricardo tem um coração bonito. Ricardo sorriu. É mesmo, Joana? Bem, eu disse que o senhor mostrou ter um bom coração, sim. Obrigado. Isso significa muito vindo de você. Na semana seguinte, Ricardo passou todos os dias no hospital. Trazia livros para ler para Isabela, bonecas e jogos. Também trazia comida caseira que havia encomendado de um restaurante para Joana, que se recusava a sair do lado da filha. Aos poucos, Joana foi relaxando na presença dele. Conversaram sobre a vida, sobre sonhos, sobre o futuro. Ricardo descobriu que ela havia parado de estudar aos 14 anos para trabalhar e sustentar a família. Sempre quis voltar a estudar, mas nunca teve tempo. Depois da cirurgia da Isabela, você vai voltar a estudar, disse ele numa tarde. Senhor Mendes, eu preciso trabalhar. Joana, quantas vezes preciso falar? Pode me chamar de Ricardo. E você vai trabalhar sim, mas com horário normal, salário digno e tempo para estudar à noite. Eu não sei se consigo... Consegue sim. Isabela me contou que você sempre ajudava ela com as tarefas da escola. Você é inteligente e merece ter a chance de crescer. No dia da cirurgia, Ricardo chegou ao hospital às 5 da manhã. Joana estava acordada há horas, nervosa. Isabela parecia mais calma que os dois adultos. Não se preocupem, disse a menina enquanto era levada para o centro cirúrgico. Vou ficar bem, o doutor prometeu que vai me dar um coração novinho. A cirurgia durou 4 horas, as mais longas 4 horas da vida de Ricardo. Ele e Joana ficaram na sala de espera, bebendo café ruim e tentando se distrair com revistas velhas. Ricardo, disse Joana em determinado momento, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que está fazendo tudo isso? De verdade, não é só culpa ou pena, é? Ricardo parou de mexer no café e olhou para ela. No começo era culpa, sim. Mas agora é porque vocês duas mudaram minha vida. Isabela me mostrou o que realmente importa no mundo. E você me mostrou o que significa amor verdadeiro. Ricardo, deixa eu terminar. Joana, eu nunca tive uma família de verdade. Meus pais só se preocupavam com dinheiro. Eu cresci achando que sucesso era ter uma empresa grande e uma conta bancária cheia. Mas quando vi você disposta a trabalhar 18 horas por dia para salvar sua filha, entendi que eu não sabia nada sobre amor. Joana baixou os olhos. Qualquer mãe faria isso. Não, Joana. Nem toda mãe faria. E certamente nem todo pai faria. Olha o que o pai da Isabela fez quando soube da doença. Isso é diferente. É sim, você é especial e Isabela é especial. E eu quero fazer parte dessa família se vocês deixarem. Antes que Joana pudesse responder, o Dr. Cardoso saiu do centro cirúrgico com um sorriso no rosto. A cirurgia foi um sucesso completo. Isabela está bem e vai se recuperar perfeitamente. Joana começou a chorar de alívio. Ricardo a abraçou sem pensar e ela não resistiu. Ficaram ali abraçados no meio do corredor do hospital, chorando de alegria. Posso ver ela? Perguntou Joana. Pode, mas ela ainda está dormindo da anestesia. Vai acordar em algumas horas. Quando finalmente puderam entrar no quarto da UTI pediátrica, Isabela parecia uma bonequinha dormindo. Estava ligada a vários aparelhos, mas sua cor estava rosada e sua respiração era tranquila.
Ela parece estar sonhando, sussurrou Ricardo. Provavelmente está sonhando que pode correr e brincar, disse Joana acariciando o cabelo da filha. Faz tanto tempo que ela não pode fazer essas coisas. Agora vai poder fazer tudo. Isabela abriu os olhos devagar e sorriu ao vê-los. Mamãe, Ricardo, consegui. Tenho um coração novo. Não é um coração novo, meu amor, riu Joana. O doutor consertou o seu coração. Então agora posso ser igual às outras crianças? Melhor que as outras crianças, disse Ricardo. Porque você é a menina mais corajosa do mundo. Isabela ficou internada por mais uma semana para a recuperação. Durante esse tempo, Ricardo organizou tudo para a nova vida que começariam. Transferiu Joana para trabalhar como sua assistente pessoal, com salário 3 vezes maior que o anterior e horário comercial normal. Matriculou Isabela numa escola particular perto de sua empresa, onde poderia ter acompanhamento médico adequado. Também matriculou Joana num curso supletivo noturno para que pudesse terminar o ensino médio. Ricardo, isso é demais. Você já fez muito por nós, protestou Joana quando ele contou os planos. Não é demais. É o que vocês merecem. E, além disso, sou eu quem está ganhando com isso. Como assim? Vocês me deram algo que eu não sabia que precisava. Uma família. No dia da alta de Isabela, Ricardo chegou ao hospital com uma surpresa. Havia alugado uma casa pequena, mas bonita, na Vila Madalena, perto de sua empresa e da escola de Isabela. É para vocês, disse entregando as chaves para Joana. O aluguel está pago por 2 anos. Tempo suficiente para você se estabilizar e decidir o que quer fazer. Joana olhou as chaves nas mãos sem acreditar. Ricardo, eu não posso aceitar. Mãe, disse Isabela da cadeira de rodas, você sempre diz que quando alguém quer nos ajudar de coração, devemos aceitar com gratidão. A boca das crianças, riu Ricardo. Isabela está certa. A casa era perfeita. 2 quartos, uma sala aconchegante, cozinha completa e um pequeno jardim onde Isabela poderia brincar quando estivesse totalmente recuperada. Ricardo havia mobiliado tudo com carinho, pensando no conforto das duas. Este é seu quarto, princesa, disse mostrando o quarto de Isabela, decorado com temas de unicórnio. E este é o da mamãe. O quarto de Joana era simples, mas elegante, com uma cama confortável e um pequeno escritório onde ela poderia estudar. Ricardo, disse Joana com lágrimas nos olhos, como posso te agradecer? Deixando eu fazer parte da vida de vocês. É tudo o que quero. 3 meses depois, Isabela estava completamente recuperada. Corria, brincava, ria como qualquer criança saudável. Havia se adaptado perfeitamente à nova escola e fez muitos amigos. Suas notas eram excelentes e ela sempre falava orgulhosa de seu tio Ricardo, que a havia salvado. Joana estava irreconhecível. Havia engordado alguns quilos que precisava. Seus cabelos estavam bem cortados e ela usava roupas bonitas que Ricardo havia comprado. Estava estudando à noite e se mostrando uma assistente excepcional durante o dia. Mas o mais importante, ela sorria. Ricardo nunca havia visto Joana realmente sorrir até ela ter certeza de que Isabela estava curada. Como estão as aulas? Perguntou Ricardo numa tarde, enquanto revisavam a agenda da semana seguinte. Difíceis, mas eu estou adorando. Quem diria que matemática podia ser interessante? Você sempre foi inteligente, Joana. Só precisava de uma oportunidade. Uma oportunidade que você me deu. Uma oportunidade que você mereceu. Naquele momento, Isabela entrou correndo no escritório, ainda usando o uniforme da escola. Tio Ricardo, olha o que eu ganhei na escola. Mostrou uma medalha dourada. Fui a melhor da turma em português. Parabéns, princesa. Estou muito orgulhoso de você. A professora disse que posso ser escritora quando crescer. Vou escrever a nossa história. Nossa história? Sim, a história de como você salvou eu e a mamãe e se tornou nosso herói. Ricardo pegou Isabela no colo. Eu não sou herói, Isabela. Vocês é que me salvaram. Como assim? Vocês me ensinaram como ser uma pessoa de verdade. Antes de conhecer vocês, eu era só um homem rico e vazio. Agora sou alguém que tem algo pelo que vale a pena viver. Naquela noite,
Ricardo jantar na casa de Joana e Isabela, como fazia 3 vezes por semana. Haviam se tornado uma tradição as noites de terça, quinta e domingo juntos. Joana cozinhava, Isabela contava as aventuras da escola e Ricardo se sentia em casa como nunca havia se sentido em seu apartamento de luxo. Tio Ricardo, disse Isabela depois do jantar, posso fazer uma pergunta? Sempre, princesa. Quando você vai pedir a mamãe em casamento? Joana quase engasgou com o suco. Isabela, o quê? Todo mundo na escola pergunta por que você não casa com o tio Ricardo. A Sofia disse que vocês dois se olham como os pais dela se olhavam antes de casar. Ricardo riu. E você, o que acha disso? Acho que seria legal. Aí você seria meu pai de verdade e a gente seria uma família de verdade. Isabela, não é assim que funciona. Começou Joana vermelha de constrangimento. Mas a mamãe gosta do tio Ricardo. Eu vejo ela suspirando quando olha para ele. Eu não suspiro. Suspira sim, e sorri quando ele liga, e fica arrumando o cabelo quando sabe que ele vem aqui. Ricardo olhou para Joana com um sorriso divertido. É mesmo, Joana? Isabela, você deveria estar escovando os dentes, disse Joana tentando mudar de assunto. Só depois que o tio Ricardo responder minha pergunta. Que pergunta? Se ele gosta da mamãe também. Ricardo olhou para Joana, que estava olhando para as próprias mãos na mesa. Sim, Isabela. Gosto muito da sua mamãe. Então, por que não falam isso um para o outro? Porque às vezes os adultos são bobos e têm medo de falar sobre sentimentos. Mas não precisa ter medo. A mamãe é muito boa e você também é bom, seria perfeito. Isabela levantou da mesa e deu um beijo em cada um. Agora vou escovar os dentes. Quando eu voltar, quero que vocês tenham se falado, tá? Quando a menina saiu da cozinha, Ricardo e Joana ficaram em silêncio por um momento. Desculpa, Ricardo. Ela ainda é criança e... Joana, interrompeu ele suavemente. Isabela está certa. Certa sobre o quê? Sobre eu gostar de você. Muito. Joana levantou os olhos e o encontrou olhando para ela com uma ternura que a fez sentir borboletas no estômago. Ricardo, eu sei que nossa situação é complicada. Eu sei que você pode pensar que é gratidão ou que estou confundindo as coisas. Mas não é isso, Joana. Eu me apaixonei por você. Pela sua força, pela sua dedicação, pelo seu amor pela Isabela, pelo jeito que você me fez querer ser uma pessoa melhor. Você tem certeza? Porque Isabela e eu já sofremos muito. Não poderia suportar se você mudasse de ideia. Ricardo levantou e se ajoelhou ao lado da cadeira de Joana, pegando suas mãos. Joana, eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Vocês são minha família, são meu lar. Não consigo imaginar minha vida sem vocês. Eu também me apaixonei por você, sussurrou ela. Mas tinha medo. Medo de quê? Medo de não ser suficiente. Você é rico, bem-sucedido, pode ter qualquer mulher. Eu não quero qualquer mulher, Joana. Quero você. Só você. Ele a beijou suavemente, um beijo cheio de amor e promessas. Quando se separaram, ouviram palmas da porta da cozinha. Finalmente, gritou Isabela. Agora sim somos uma família de verdade. 2 anos depois, o pequeno sítio em Atibaia estava decorado com flores brancas e amarelas. Era um sábado de março, com sol suave e uma brisa gostosa. Familiares e amigos se reuniam para celebrar o casamento de Ricardo e Joana. Isabela, agora com 9 anos e completamente saudável, estava radiante em seu vestido de dama de honra cor-de-rosa. Havia sido ela quem havia escolhido o local da cerimônia, insistindo que queria se casar, no campo onde tem flores e passarinhos. Joana caminhava em direção ao altar com um vestido simples, mas elegante, carregando um buquê de margaridas, suas flores favoritas. Ela havia terminado o ensino médio no ano anterior e estava no 1º ano da faculdade de pedagogia. Seu sonho era ser professora. Ricardo a esperava no altar, usando um terno azul marinho e uma gravata que Isabela havia escolhido, porque combina com os olhos da mamãe. Ao lado dele estava seu advogado, que serviu como padrinho, e Dona Marlene, que havia se tornado como uma avó para Isabela. Estão reunidos aqui hoje, começou o juiz de paz.
para celebrar a união de duas pessoas que encontraram no amor a força para transformar suas vidas e a vida de uma pequena menina muito especial. Durante a cerimônia, Isabela ficou entre os dois segurando as mãos dos pais. Havia sido ideia dela participar da troca de votos. Ricardo, disse Joana com voz emocionada, você entrou na nossa vida como um furacão e nos ensinou que milagres existem. Prometo amar você, cuidar de você e construir com você a família que sempre sonhamos. Joana, respondeu Ricardo, você me ensinou que a verdadeira riqueza não está no banco, mas no amor que compartilhamos. Prometo ser o marido que você merece e o pai que Isabela precisa. E eu prometo ser a filha mais obediente do mundo, gritou Isabela, arrancando risos de todos os presentes. Depois da cerimônia, durante a festa, Ricardo fez um discurso emocionado. Há 3 anos eu era um homem que achava que sabia tudo sobre sucesso, trabalhava 16 horas por dia, acumulava dinheiro e pensava que era feliz. Até que demiti uma funcionária por estar cansada e descobri que estava cansada, porque trabalhava 18 horas para salvar a filha. Ele olhou para Joana e Isabela, sentadas à mesa principal. Aquela demissão foi a melhor coisa que fiz na vida, porque me levou a conhecer o verdadeiro significado de família. Joana me ensinou o que é amor incondicional. Isabela me ensinou o que é coragem e alegria. Hoje não sou apenas mais rico financeiramente, sou mais rico de amor, de propósito, de felicidade. A festa se estendeu até a noite, com música, dança e muita alegria. Isabela dançou com Ricardo, pisando nos pés dele e rindo cada vez que errava o passo. Pai, disse ela durante a dança. Ela havia começado a chamá-lo de pai alguns meses antes. Posso fazer um pedido? Claro, princesa. Quero um irmãozinho. Ricardo quase tropeçou. Isabela. O quê? Seria legal ter alguém para brincar comigo. E a mamãe seria uma ótima mãe de novo. Isso é algo que eu e sua mãe precisamos conversar. Mas vocês vão pensar com carinho, né? Vamos pensar com muito carinho. Quando a festa acabou e os convidados foram embora, a família de Tracy sentou na varanda do sítio, olhando as estrelas. Pensando no quê? Perguntou Joana, vendo Ricardo quieto. Em como a vida é estranha. Há 3 anos eu achava que sabia o que era importante. Hoje percebo que não sabia nada. E agora sabe? Agora sei que a coisa mais importante do mundo está aqui, entre nós dois. Isabela estava dormindo no colo de Ricardo, cansada da festa, mas com um sorriso no rosto. Ela pediu um irmãozinho, disse Ricardo. Eu sei, escutei. E o que você acha? Joana sorriu. Acho que nossa família ainda pode crescer mais um pouquinho. Tem certeza? Tenho. Com você tenho certeza de tudo. 5 anos depois. Ricardo estava no jardim da casa nova, em Alphaville, empurrando o balanço onde estava sentada sua filha mais nova, Maria Eduarda, de 3 anos. Isabela, agora com 14 anos, estava na mesa do jardim fazendo lição de casa, mas constantemente parava para brincar com a irmãzinha. Papai, mais alto! Gritava Duda, como todos a chamavam. Não muito alto, senão a mamãe briga comigo, riu Ricardo. Joana saía da casa secando as mãos num pano de prato. Estava grávida de 7 meses do 3º filho do casal, um menino que se chamaria Pedro. A janta está pronta. Isabela, guarda essa lição. Já vou, mãe. Só estou terminando esta conta. Isabela estava no 1º ano do ensino médio e era uma das melhores alunas da escola. Queria estudar medicina para ajudar outras crianças como o pai me ajudou. Ela havia se tornado uma adolescente linda, inteligente e cheia de sonhos. Durante o jantar, como todas as noites, eles conversaram sobre o dia de cada um. Isabela contou sobre a apresentação de ciências. Duda balbuciou algo sobre os desenhos que havia feito na creche e Joana falou sobre a nova turma de alfabetização que havia assumido na escola onde trabalhava como professora. Ricardo havia vendido sua empresa 2 anos antes e agora se dedicava a uma fundação que ele e Joana haviam criado, a Fundação Isabela, que ajudava famílias de baixa renda a conseguir tratamento médico para seus filhos. A demanda era enorme, e eles atendiam mais de 200 crianças por ano. Pai, disse Isabela durante a sobremesa,
Lembra daquele dia no hospital, quando você me encontrou esperando a mãe? Como eu poderia esquecer? Foi o dia que mudou nossa vida. Eu sempre soube que você era bom. Como assim? Quando te vi naquele dia, chorando por ter feito a mãe sofrer, eu pensei, este homem tem um coração muito grande, só esqueceu como usá-lo. E estava certa. Ricardo segurou a mão da filha mais velha. Você me salvou, Isabela. Vocês duas me salvaram. Na verdade, nos salvamos uns aos outros, disse Joana, pegando a mão livre de Ricardo. Formamos uma família que não existiria se cada um de nós não tivesse passado exatamente pelo que passou. Naquela noite, depois de colocar as meninas para dormir, Ricardo e Joana se sentaram no quarto, ele massageando os pés inchados da esposa. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou ela. Do quê? De ter aberto mão da sua vida de empresário bem-sucedido para virar um homem de família. Ricardo riu. Joana, eu não abri mão de sucesso. Eu finalmente encontrei o verdadeiro sucesso. Qual é? Acordar todos os dias ao lado da mulher que amo, ouvir os risos das minhas filhas, saber que estou fazendo diferença na vida de outras famílias. Isso é sucesso de verdade. Mesmo ganhando menos dinheiro. Mesmo ganhando menos dinheiro. Aliás, você sabia que sou mais rico agora do que era antes? Como assim? Antes eu tinha dinheiro. Agora eu tenho amor, família, propósito, felicidade. Sou o homem mais rico do Brasil. Pedro chutou na barriga de Joana e ela fez uma careta. Este menino vai ser igual ao pai teimoso e agitado. Tomara. E tomara que seja igual à mãe também, corajoso e cheio de amor. No domingo seguinte, a família estendida se reuniu para o almoço mensal na casa de Ricardo e Joana. Estavam presentes Dona Marlene, que havia se tornado a avó adotiva das crianças, João do Posto, que havia fechado o negócio e trabalhava agora na fundação, Marina, ex-assistente de Ricardo, agora diretora administrativa da fundação, e o Dr. Cardoso, que havia se tornado amigo da família. Tio Ricardo, disse Isabela depois do almoço, você pode contar a história para o Pedro? Ela apontou para a barriga da mãe. Que história? Nossa história. De como você demitiu a mãe, encontrou uma menina doente e descobriu o que era amor. Ricardo riu. Acho que Pedro ainda está pequeno para entender essa história. Mas quando ele nascer, você vai contar? Vou contar sim. Vou contar que havia uma vez um homem muito rico que achava que era feliz, até que encontrou uma menina corajosa e uma mãe guerreira que lhe ensinaram que a verdadeira riqueza está no amor. E que eles viveram felizes para sempre. E que eles viveram felizes para sempre. Duda, que havia escutado a conversa, se aproximou de Ricardo. Papai, conta para mim também. Para você conto quantas vezes quiser, princesa. E enquanto as crianças brincavam no jardim, os adultos conversavam na varanda, Ricardo olhou para sua família, sua esposa grávida, suas filhas saudáveis e felizes, seus amigos que se tornaram família, e soube que havia encontrado exatamente o que estava procurando sem saber, um lar de verdade. Em que está pensando? Perguntou Joana, vendo-o quieto. Estava pensando que se eu pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa da nossa história, não mudaria nada. Nem mesmo a parte em que foi cruel comigo, nem mesmo essa parte, porque foi isso que me fez acordar para o que realmente importa. Se não tivesse cometido aquele erro terrível, talvez nunca tivesse descoberto que vocês eram tudo o que eu precisava na vida. Sabia que te amo, Ricardo Mendes? Sei. E sabia que eu amo você mais que tudo na vida, Joana Mendes? Isabela apareceu correndo. Vocês estão falando de amor de novo? Estamos sim, riu Joana. Que bom. Porque amor é a coisa mais importante do mundo. Foi isso que vocês me ensinaram. E enquanto o sol se punha sobre a casa cheia de risos, conversas e amor, Ricardo teve certeza absoluta de que havia se tornado o homem mais rico de São Paulo, não por causa do dinheiro que tinha, mas por causa da família que havia construído a partir de um erro que se transformou na maior bênção de sua vida. Fim, esta história nos ensina que às vezes nossos maiores erros nos levam às nossas maiores bênçãos. O amor verdadeiro e a família que importam não são sempre aqueles com quem nascemos, mas aqueles que escolhemos e que nos escolhem.
Se esta história tocou seu coração, deixe um like, compartilhe com alguém especial e nos conte nos comentários seu nome e de onde me escuta. Sua interação nos ajuda muito a continuar trazendo histórias que inspiram e transformam. Se quiser ver mais histórias como esta, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Um grande abraço e até a próxima.